Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o professor Renato Baggio, eu sou professor de língua inglesa, tenho aí 39 anos e lecionando inglês há 21 anos. Mas, mais especificamente para concursos, estamos aí há 11 anos nessa luta aí. E além de formação como professor de inglês, eu também sou formado em publicidade pela PUC e atualmente aí, dentro das várias aulas, faço uma tentativa de terminar um curso de Direito, certo? Mas estou aqui para a gente falar da maneira da matéria, da disciplina de língua inglesa sob um novo viés. Então, sem mais delongas, você pode me encontrar aí nas redes sociais, é só digitar meu nome lá para achar no Facebook, para a gente de repente ir estreitando a nossa comunicação para que eu possa lhe ajudar em momentos que vão além desse nosso encontro aqui, desse nosso bate-papo. A ideia é que a gente trabalhe a língua inglesa sob um novo viés. Então, a gente vai trabalhar vários aspectos, a gente vai aprofundar bastante todas as características. Então, a nossa aula vai servir para as pessoas que nunca viram inglês, para as pessoas que já se formaram na língua inglesa, para as pessoas que eventualmente até moraram fora. Nossas aulas vão acrescentar bastante e nós vamos sempre fazer um olhar, lançar um olhar na disciplina de língua inglesa, sempre estudando pelo viés do próprio inglês, à luz do próprio inglês, eu gosto de dizer assim, certo? Para esse nosso início, eu gostaria então de cara já trazer para vocês uma proposta aí para você perceber como, tentar dar o tom, como as aulas de inglês aqui do nosso curso serão diferenciadas. Dá uma olhadinha, eu trouxe 4 palavras para você. 4 palavrinhas que eu gostaria que você pensasse no significado delas. E aí, você sabe o significado dessas palavrinhas? Bom, é possível, né? Você deve estar pensando, poxa, eu mal começo o curso, já tem essas palavrinhas tão fáceis, né? É possível que você aí em casa, ou seja, lá onde você assiste a aula, né? Você possa ter pensado que a palavra water significa água, né? Perdão aí a pronúncia, mas é que eu tive aí por 2 vezes estudando em Londres, então o inglês acabou ficando um pouco carregadinho para o lado do britânico. Mas a pronúncia não importa para efeitos de prova, não é verdade? Você também tem a palavrinha milk, que pode ser que você tenha pensado na tradução da palavra leite, né? Deixa eu apagar aqui e escrever bonitão, ó, leite. A gente tem a palavra house, que significa casa, e a gente tem a palavra school, que eu posso prever que você pensou no significado de escola, certo? Bom, se a tua prova dependesse desses significados para você acertar as questões, você gabaritaria ela? Você gabaritaria? Você acertaria as 4 questõezinhas ali? O que você acha? Bom, na verdade, se você escreveu isso que eu coloquei de azul aí, eu tenho uma coisa triste para te dizer. Você errou todas elas. Você errou todas essas palavrinhas e, na verdade, não é pegadinha, não é brincadeirinha. Eu estou tentando dar um tom diferente e mostrar para você um aspecto importantíssimo do nosso estudo que vai nos acompanhar nessas 24 aulas. Como é que você me dá a tradução de uma palavra sem ver como eu estou usando ela? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês muito importante. O inglês tem menos palavras que a língua portuguesa, mas efetivamente eles têm que dizer a mesma coisa que nós. Afinal de contas, essas 2 línguas, esses países se comunicam. Os países falantes da língua portuguesa e os países falantes da língua inglesa, que são vários, né? Então veja, tem que haver uma maneira de se dizer a mesma coisa. O inglês tem menos palavras que a língua portuguesa, sendo assim eles usam a mesma palavra para dizer várias coisas. E se eles usam a mesma palavra para dizer várias coisas, significa que uma mesma palavra tem vários significados, portanto, várias funções gramaticais no texto. Então, para dar uma ajuda para você, eu poderia dizer, por exemplo, que essas 3 primeiras palavrinhas aqui, ó, são verbos. E aí, ajudou? São verbos, verbo, como você tem a palavra estudar, fazer, correr, né? Verbo, tá vendo? Tudo depende do que a gente está lendo. Então vamos lá. Se você disser para mim assim, ó, deixa eu trocar de cor da minha caneta aqui, ó, e disser assim, ó, I drink water every day. Every day é separado, hein? Porque everyday junto significa outra coisa. A jornada é longa, tá? Se você diz para mim essa frase, eu concordo com você que nesta frase, a palavra water, deixa eu grifar ela aqui, ó, ela realmente é a palavra água. Eu bebo água todo dia. É isso que está dizendo aí nessa frase, certo? Eu bebo água todos os dias. Mas, olha só, vou escrever uma frase agora um pouquinho diferente, tá? Se eu escrever assim, ó, I have to water the plants. Concorda que não faz mais sentido traduzir isso por água? Por quê? Porque a frase está dizendo o quê? Eu tenho que
aguar, regar as plantas. Nessa segunda frase, a palavra water significa regar, molhar as plantas. Então veja que numa primeira frase ela é um substantivo e na outra ela é um verbo. E quem é que define isso? A ideia da frase, o contexto da frase. Tudo, mas isso é muito sério que eu estou te falando, vai permear todo o nosso estudo. Tudo no inglês é contextual, depende do contexto, depende daquilo que se quer dizer. Então o que é milk? Pode ser que milk seja leite. Se você disser a seguinte frase para mim, né? I drink milk every day. Né? Se você diz, eu bebo leite todo dia. I drink milk every day. Aí eu concordo com você que nesta frase a palavra milk significa leite. Mas suponha que você more na fazenda. E você tem que acordar cedo todos os dias para tirar o leite da vaca. Como é que eu digo em português tirar o leite da vaca? Aí você fala, puxa, tirar o leite da vaca é tirar o leite da vaca. Não, tem um verbo para isso, que é o verbo ordenhar. Ordenhar a vaca. Aposto que os caipiras aí sabiam, né? Sempre tem uns caipiras que sabem, assim como eu também sei, né? Sou mais um caipira. Veja só o que acontece. Como é que eu vou dizer o verbo ordenhar no inglês? Gente, não tem segredo, olha aqui, ó. É o verbo milk. E aí você diria uma frase mais ou menos assim, ó. Eu tenho que, I have to milk the cow. Note que nessa frase não faz sentido você traduzir a palavra milk por leite. Imagina você dizendo assim, ó, eu tenho que leite a vaca. Não faz sentido. O que nos faz perceber que quando você se depara com uma palavra que você achava que sabia o significado dela, mas numa frase não está fazendo sentido, você fica tranquilo. Você fala, não, então vou vislumbrar outro significado. Sim, a partir do quê? A partir da dedução do contexto da frase. O contexto é o que manda. Então, nesta frase, a palavra milk é a palavra ordenhar. Eu tenho que ordenhar a vaca. Sendo assim, o que é house? Não precisamos nem escrever. House pode ser a palavra casa. Se você disser I live in a house. Mas se você disser, por exemplo, as pessoas na Ásia, depois do terremoto, estão tendo problemas para se abrigar. House é o verbo abrigar. People in Asia are having housing problems. Problemas para se abrigar. Então veja, o que é house? Depende. E essa última caiu num concurso e arrebentou a galera. Essa última aqui, meu, você vai ficar surpreso, mesmo que você tenha morado fora. A palavra school caiu num concurso público escrito bem assim, ó. School of Fish. Ah, claro, uma escola de peixe, né? School of Fish. Vai ensinar o que para o peixe, gente? A memória do peixe dura 4 segundos. A cada 4 segundos ele esquece tudo o que aconteceu no passado dele. Então não pode ser escola de peixe. Sabe por quê? Porque não é mesmo. A palavra school tem outro significado que raríssimas pessoas sabem, mas já caiu em concurso. Por que caiu em concurso? Porque o concurso é isso mesmo, cobrar aquilo que nem todo mundo sabe, porque ele tem caráter eliminatório. A palavra school também significa, ó que lindão, cardume. Pode ir ao dicionário verificar. Cardume de peixes, cardume de peixes. Então, já foi tema de concurso. Então, a gente encerra aqui, né, essa primeira etapa falando uma coisa muito importante. Nós vamos fazer um estudo do inglês à luz do próprio inglês e levando em consideração sempre o contexto da frase, do texto que nós estamos lendo, para ver como esse contexto afeta as palavras, então em nível semântico, em nível sintáxico, léxico, enfim. Como o contexto é quem manda na frase. Leva isso consigo que vai fazer toda a diferença no nosso estudo, certo? E agora a gente já pode entrar no primeiro tema, que é muito importante, parece banal, não é, e fica atento que eu vou dar um tom diferente. Vamos falar então, ó, aqui eu acabei fazendo uma análisezinha, né? Deixa eu apagar aqui, porque eu acabei falando o que está escrito aqui, ó. Uma das coisas mais importantes na língua inglesa é a contextualização da frase. A gente já sabia disso. O contexto determina quase tudo na língua inglesa, verdade. E aí, gente, olha só. Vamos falar hoje de pronomes. E aqui eu vou falar primeiro de pronomes pessoais. Sempre o nome das coisas tem a ver com aquilo a que elas se destinam a fazer. Se os pronomes são chamados de pronomes pessoais, é porque eles se referem às pessoas. Veja, pronome. Pronome é a palavra que substitui o nome. Em vez de você dizer o Renato é meu professor de inglês, você fala ele. Ele é um pronome que substitui o meu nome, certo? E eles são muito usados, e no inglês mais do que no português, você já vai entender por quê. Agora, pronomes pessoais indicam as pessoas, é isso. E eles são divididos em duas partes, veja comigo.
Há dois tipos de pronomes pessoais, os subjective pronouns e os objective pronouns. Bom, eles levam esse nome por uma razão, gente. Olha só. Então vamos sempre nos atendo a isso, tá? Subjective pronouns funcionam como o sujeito da frase, ou seja, aquele que faz a ação do verbo. Assim sendo, são usados antes do verbo. Se ele faz a ação, ele vem antes do verbo. Pronomes objetos, objective pronouns, funcionam como objeto da frase, ou seja, aqueles que sofrem a ação do verbo e, portanto, vêm depois do verbo. Pera aí, a gente tem uma mania de fazer uma associação errada, né, gente? E achar que sujeito é sempre uma pessoa e achar que objeto é sempre uma coisa. Nada disso, nada disso. Eu já arrisco para ficar bem marcado na sua memória que não tem nada a ver. O sujeito de uma frase não é sempre uma pessoa. Ah, mas o sujeito fez isso. Não, para com isso. Eu não estou falando de uso popular da coisa, eu estou falando de termos gramaticais. E o objeto não é sempre uma coisa, ah, é uma caneta, é um objeto. Não, não. O sujeito de uma frase é aquele ou aquilo que faz a ação da frase. E o objeto de uma frase é aquilo ou aquele, aquela que sofre a ação do verbo. Então veja, se eu digo, por exemplo, ela varre o chão, tá bem claro que o sujeito é ela e que o objeto é chão. Mas por quê? Porque ela fez a ação, né? Ela varre. E o objeto, que é o chão, sofre a ação de ser varrido. Mas eu posso, por exemplo, ter um sujeito que é uma coisa. Por exemplo, a bola quebrou a janela. Quando eu digo a bola quebrou a janela, quem quebrou a janela? Quem fez a ação de quebrar? A bola. A bola é o que da frase? É sujeito, mas não é uma pessoa. Mas eu também posso dizer, a bola machucou ela. Tá certo que a construção tá horrível, certo? É a bola a machucou. Mas eu quero deixar bem pontuado aqui. Quando eu digo que a bola, vamos pegar um outro exemplo, ó, a bola machucou ela. A bola machucou ela, a bola a machucou. Quem fez a ação da frase? A bola. Então a bola é sujeito. E ela, apesar de ser uma pessoa, é o que da frase? É o objeto da frase, porque sofreu a ação de ser machucada. É isso. Nós vamos ter pronomes que vão ocupar essas funções na frase, que são os seguintes. Tá aqui, ó. Todo mundo já viu esses caras uma vez, né? I, you, he, she, it, we, you, they. E eu coloquei eles do ladinho, assim, um do outro, todos eles, por quê? Porque esses caras, eles se equivalem. Então, o que eu tô querendo dizer aqui, ó? Deixa eu achar minha canetinha aqui, ó. Tá ótimo. Então o que eu estou querendo dizer? Que esses caras possuem uma relação de horizontalidade, ou seja, eles têm a mesma tradução, alguns são iguais, né? A mesma tradução. Tá, mas qual a diferença então de usar um e outro? A diferença está aqui embaixo, ó. Essa primeira coluna, que são os pronomes sujeitos, são usados antes do verbo ao qual se referem. E essa outra coluninha de pronomes chamados de objeto são usados depois do verbo ao qual se referem. Antes da gente ver exemplos, é provável que você deva estar fazendo uma tradução assim, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses caras não são a tradução de eu, literal, de eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas eu vou traduzir pra gente ver aqui, tá? I normalmente significa eu, you é você. Esse he é ele, e o she é ela, e o it não tem uma tradução específica, tá? O we, nós. Esse you aqui é vocês. Esses três carinhas estão no plural, por isso que eu tenho um you que foi repetido. É que no inglês ele não muda, mas no português tem um que é singular e um que é plural, tá certo? Então o you pode ser tanto você quanto vocês. E o they significa eles ou elas, tudo bem? Você sabe usar esses caras? Vamos fazer aqui um breve comentário, uma curiosidade para vocês, tá? Normalmente a gente decora assim, né? A gente decora aqui, vamos pegar outra cor aqui, ó. Que o he significa ele, usado para pessoas, singular, masculino. Não é assim que a gente decora? E que o she significa ela, usado para pessoa, só que agora é o quê? Singular também, só uma, feminino. E a gente acaba decorando que o it é usado para coisas e animais, né? A gente não decora assim quando a gente aprende inglês? Pois bem, vamos lá, vamos melhorar isso porque isso aqui não está completo. O he não é só usado para pessoa, o he pode ser usado para animal, é isso mesmo, já caiu em concurso. O he pode ser usado para animal, então realmente o he significa ele, mas pode ser usado para animal, singular, macho, conhecido.
Quando você tem um animal conhecido seu, ou conhecido de todo mundo, um animal que ficou famoso no país inteiro, no mundo inteiro, e é macho, pode falar he. Por exemplo, tinha uma novela muitos anos atrás aqui no Brasil, que chamava-se América. E nessa novela eles contrataram o boi mais brabo do Brasil para participar da novela, que era uma novela de cowboy, de rodeio, enfim, tá? E esse boi mais brabo do Brasil já era famoso nos rodeios. Virou artista de novela, o boi ficou mais famoso ainda, que era o boi bandido. Olha o nome do bicho, era o boi mais brabo do Brasil. E esse boi não era um boi qualquer, então eu dizia he. O cara ia montar o boi, tá, qual boi que eu vou montar hoje na competição, né, no rodeio? Aquele ali. Ah, que boi que é aquele? O cara falava, he is bandido. É he, porque é um animal conhecido. Mas pode ser conhecido teu também, não precisa ser conhecido de todo mundo. Você tem um animal de estimação macho, você vai dizer he. Então o mesmo vale para she. Então o she não é só usado para ela, feminino, singular, pessoa. O she pode ser usado para ela, significa ela, animal, não é só pessoa. Meu senhor, vamos escrever direito isso aqui, né? Animal, singular, fêmea, conhecido. Se for um animal conhecido de todo mundo ou conhecido seu, pode tratar por she. Já caiu em concurso isso. Por exemplo, eu tenho uma jiboia, né? Eu tenho uma cobra, uma jiboia, que é um bicho manso, tranquilo, tá? Tudo bonitinho, como tem que ser, tem um chip lá embaixo da pele dela, no rabo. Enfim, cobra tem rabo, para quem não sabe, o rabo da cobra começa da cloaca pro fim, tá? Da cloaca pro fim é rabo da cobra, tá bom? É a cauda dela. Então ela tem um chip ali, passa uma maquininha, tem uma numeração, autorização do IBAMA, eu tenho um documento registrado em cartório, tudo bonitinho, não precisa mandar me prender, tá bom? Então veja, esse meu animal de estimação não é um animal qualquer. Tem nome, tem registro, é a Jica, que é uma jiboia, né? Então eu digo she. Eu saio para andar com ela na rua, as pessoas falam, como que é o nome dela? Eu digo she is Jica. She por quê? Porque é um animal conhecido meu, ou se for um animal conhecido de todo mundo. E para sua surpresa, o it não é só usado para coisas e animais, aliás, isso está errado porque o it, ele é um pronome do singular, gente. Olha aqui, ó. Esses carinhas que eu vou marcar aqui agora, com uma outra cor, ó, esses três, eles são pronomes, he, she, it, ó, he, she, it, eles são pronomes do singular. Então como é que o it, se ele é um pronome no singular, ele vai indicar coisas e animais? Não, ele indica coisa e animal ou pessoa. Sim, ele pode indicar pessoa, quando a palavra que se refere à pessoa não define o sexo. Como assim? Alguém sem sexo? Não, não é isso. Quando a palavra não me deixa saber se é ele ou ela, quer ver? Eu digo que eu estava andando na rua e eu vi uma criança passando fome. Se eu digo que eu vi uma criança passando fome, você sabe se eu vi um menino ou uma menina? Não sabe, né? A minha frase não te deixa saber. A palavra criança, que se refere a uma pessoa, não define o sexo por si só. Então a palavra criança, como por exemplo child, é uma palavra que ela não define sexo. Então se eu digo é uma criança faminta, olha o exemplo. It is a hungry child. E nessa frase eu ainda não sei se é ele ou ela. É isso. Por exemplo, outras palavras que não definem o sexo por si só. A palavra bebê, a palavra baby. Se eu digo que eu estou ouvindo um bebê chorando, você não sabe se é um menino ou uma menina. A palavra bebê não ajuda. E tantas outras no inglês. É muito comum que palavras no inglês, por si só, a palavra não define o sexo. Algumas profissões, por exemplo, doctor, pode ser médico ou médica. Engineer, pode ser engenheiro ou engenheira. Teacher, pode ser a palavra que é traduzida como professor ou professora. Então, cuidado com essa história de que it é coisas e animais. Beleza, vamos ver a aplicação disso? A gente acabou de ver aqui, ó, que existe uma coluninha que é usada antes do verbo ao qual se refere e uma coluninha que é usada depois, embora eles tenham a mesma tradução e o mesmo uso. Tudo que eu falei aqui vale para esses caras aqui também, certo? Agora veja, é como se visualmente falando, eu tivesse aqui no meio deles sempre o verbo. Ó, vamos por aqui verb. Tá? Por quê? Porque esses caras sempre são usados antes do verbo ao qual se referem e esses caras são sempre usados depois de um verbo. Opa, ficou fácil demais. Vamos limpar esse slide e vamos embora para o nosso exemplo. Dá uma olhada aqui, ó. Steve and John are good friends. Eu estou dizendo que Steve e o John são bons amigos, certo? Então eu posso dizer o quê, ó? Steve e John não são eles? Isso aqui não equivale a eles. E eles em inglês? They. They are good friends. O they equivale a um daqueles pronomes que é usado antes do verbo. Tá vendo o verbo ali, ó?
Eles são bons amigos. Eu posso dizer que a Jane mora com a Susan e a Meg. Ó, Jane mora com a Susan e a Meg. Jane lives with Susan and Meg. Mas tá aqui meu verbo, ó. Tá aqui meu verbo. Jane não é ela? O pronome que equivale a Jane é ela. Mas como é que eu vou dizer esse ela antes do verbo? Ah, ficou fácil. She lives. E aqui Susan e Meg são elas. Mas como é que eu vou dizer ela mora com elas? Esse elas depois do verbo, ó, esse era o elas antes do verbo, eles ou elas. Fica them, porque está depois do verbo. Então a frase ficaria she lives with them. Ela mora com elas. Legal, né? Aqui de novo eu tenho a Mary, e Mary equivale a ela. A Mary estuda com o Michael, é como se eu dissesse que ela estuda com ele. Só que note que meu verbo está aqui. Como é que eu digo ela antes do verbo? She. E como é que eu digo ele depois do verbo? É aquela segunda coluninha. She studies with him. Então, os pronomes são assim. E finalmente eu posso dizer que o Tom e o Josh, ó, Tom and Josh use the computer to work. O Tom e o Josh usam o computador para trabalhar. Quando eu digo isso, eu posso dizer o quê? Eles usam ele. Ele quem aqui? O computador. Eles o usam, né? No português a gente não falaria assim, eles usam ele. Não, eles o usam para trabalhar. Mas enfim, como é que fica aqui eles antes do verbo usar? Bom, isso a gente já sabe, fica they. E como é que fica esse um pronome que equivale a uma coisa? Ficou fácil também, é o pronome it, que é o mesmo antes ou depois do verbo, ele nunca muda. Tá certo, gente? E aí fica uma perguntinha para nós. Uma perguntinha para nós que é assim: o que torna os pronomes tão importantes? Por que a gente está despendendo o tempo dessa primeira aula para falar deles, né? E por que é que eles acontecem muito mais no inglês do que no português? Vou fazer um raciocínio com você importantíssimo, tá bom? Vamos pegar dois verbos aqui, vamos pegar dois verbos? Quer dizer, o mesmo verbo no inglês e no português? Quero pegar aqui no português o verbo trabalhar. Você vai entender agora um troço importantíssimo, tá? E quero pegar o mesmo verbo no inglês, que é o verbo work. Tudo bem? Então, verbo trabalhar, verbo work. Então, quando eu conjugo o verbo trabalhar no presente, nascem outras formas dele. O português é complicado porque o verbo muda, o verbo flexiona. Presente, passado, futuro, né? Trabalho, trabalhei, trabalharei, o verbo fica mudando. Beleza. Então dá uma olhada aqui, ó. Se eu digo para você, trabalho muito, agora eu já estou conjugando o verbo. Ou se eu digo para você, no Brasil, trabalhamos muito. Hã? Tá bom. Como é que é trabalho no... vamos pegar aqui uma outra cor. Ó, quando eu digo trabalho muito, quem trabalha muito, gente? Quem é o sujeito deste verbo? Não, trabalho sou eu trabalho. Verdade. Mas eu não preciso dizer este eu trabalho. Porque quando eu falo só a palavra trabalho, já subentende-se que sou eu. O verbo já mudou de acordo com o pronome eu. Quando eu digo trabalhamos, quem trabalhamos? Nós. Subentende-se que é nós. Eu não preciso necessariamente falar nós trabalhamos, não é verdade? Agora olha que loucura. Sabe como é que eu escrevo trabalho no inglês? Trabalho é work. Ah, legal. E como é que é trabalhamos em inglês? Trabalhamos é work. Não, peraí, tio Rê. Você está me dizendo que no inglês o verbo é igual de um jeito ou de outro? Exatamente. Na verdade, o verbo não flexiona no inglês. O verbo não fica mudando. Trabalho, trabalhando, trabalhei, trabalharei. Não tem nada disso. Então, como é que eu vou saber no inglês se esse work é trabalho ou trabalhamos, já que ele se escreve igual? Como é que eu vou saber? Agora você entendeu a importância do que a gente está estudando. Eu preciso colocar o eu aqui na frente, para que eu possa traduzir de fato, ah tá, agora eu sei que é I, então é eu trabalho. Eu só vou saber que isso aqui é trabalhamos se eu colocar o pronome na frente, nós. Porque se eu não colocar, eu não sei o que é isso. Aí é que tá. É o pronome, que é o que a gente está estudando, que vai definir como eu traduzo o verbo. Que aqui ficou nós trabalhamos. Então essa é a importância dos pronomes no inglês. São eles que definem como o verbo vai ser traduzido. Por isso eles têm que estar aparecendo toda hora no texto. Para eles te nortearem, ajudarem a você saber de quem está se falando no texto.
Entendeu a importância deles? E aí a gente consegue praticar um pouquinho de exercício para você ver como isso cai em concursos públicos. E sempre, gente, na medida do possível, eu vou fazer um exercício no final da aula. Sempre que possível. Tá certo? Então leia comigo esse texto curtinho que diz assim: I left my cell phone off in San Francisco. Tudo bem? Vamos ler ele inteiro primeiro, depois eu traduzo para você. Several restaurants in San Francisco and nearby Silicon Valley are revolting against technological revolution. They are banning the use of cellular phones. Golf clubs, the theater, the Museum of Modern Art, and even the Silicon Valley branch of Alcoholics Anonymous have followed suit. Not only does the ringing of the phone and the speaking on the line create noise and distractions, but San Francisco also disliked the rudeness factor and self-centered aspects of the mobile phones. There is also mounting pressure to prohibit phone use in cars after a pedestrian was killed by a driver talking on his cell phone. Uau! Vamos lá? Olha o que ele está dizendo aqui. Bom, a presença do pronome, ela acontece, né? Num nível aqui um pouco mais sutil, mas ela acontece. Então vamos lá. Leia comigo, a gente vai traduzir junto. Eu deixei meu telefone celular desligado, ele colocou entre parênteses, em São Francisco. Então ele diz assim, ó, vários restaurantes em São Francisco e no Vale do Silicone por perto, ali por perto, estão se revoltando contra a revolução tecnológica. Um dia você vai entender por que eu faço essa voltinha aqui, tá? Eles estão banindo o uso dos telefones celulares. Clubes de golfe, o teatro e museus de arte moderna e até mesmo a filial do Alcoólicos Anônimos do Vale do Silício, né? Não Silicone, Silício, Silicon Valley é silício, tá? Eles seguiram, quer dizer, adotaram a mesma medida, estão banindo. Não somente o tocar do telefone e falar na linha criam barulho e distrações, mas São Francisco também não gosta do fator de falta de educação, rudeness, que é ser rude, né? E de aspectos de self-centered, quer dizer, centrados em si mesmos, né? Que os telefones celulares causam, certo? Que os telefones celulares possuem. Então essa coisa de você ficar voltado para si mesmo, chamando a atenção, enfim, né? Dessa coisa introspectiva, né? Você se isola com o telefone celular. E quando ele diz que São Francisco não gosta disso, ele está se referindo, claro, das pessoas de São Francisco. Aí ele diz assim, ó, também há pressão que aumenta para proibir o uso do telefone em carros depois que um pedestre foi morto por um motorista falando no seu telefone celular. Aí não, né, gente? Aí a coisa ficou grave e é claro que no Brasil já é proibido falar ao telefone durante a direção, até mesmo no Viva Voz, certo? E olha só o que diz aqui na questão, olha só que interessante a questão, ele puxa o pronome do texto com a frase e joga. E ele diz assim, ó, a palavra they, na frase, na oração, they are banning the use of cellular phones, que a gente traduziu, eles estão banindo o uso de telefones celulares. Ela refere-se a quem? Ou seja, quem são eles? Quem estão banindo o uso de telefones? Vários restaurantes em São Francisco? São Francisco está banindo? Letra C, os telefones celulares estão banindo o uso dos celulares? As pessoas ou os usuários dos telefones é que estão banindo? Gente, é só voltar no texto. Olha o que ele diz aqui, ó. Several restaurants, nananã, e no Vale do Silício estão se revoltando. Ó, aqui, ó. Eles estão banindo. Vários o quê? Vários restaurantes. É isso. Então, volte no texto. A resposta correta é realmente a letra A. Tá certo, gente? Então, isso é uma coisa preponderante, muito importante. Não confie tanto na sua memória. Ah, eu lembro do texto a ponto de não voltar no texto. Por quê? Porque é uma prova cansativa. E geralmente língua estrangeira fica para o final. Você inevitavelmente vai estar com cansaço mental. E não podemos arriscar. O inglês tem sido o grande diferencial dos concursos, porque vários deles há mais de década não tinham inglês e começaram a adotar a língua inglesa novamente, que está vindo rasgando. As provas de inglês não são fáceis. Não são, as bancas vêm destruindo. Então veja, se você fizer um bom estudo de língua inglesa, todo concurseiro sabe que uma questão pode definir você pegar o cargo, a vaga, enfim, ou não. Então veja o diferencial que a língua inglesa pode fazer para você na medida em que a maior parte dos concurseiros vai mal no inglês. O que acontece com a tua nota se você for razoavelmente bem?
ou bem. Gente, foi um prazerzaço iniciar esse curso com vocês. Aguardo vocês na nossa segunda aula e precisou de mim? Me acha lá no Facebook, a gente troca ideia, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, que é muita gente. Eu tenho 2 perfis, os 2 são meus, fica tranquilo, tá? Eu estou lá para te servir, eu tenho muito material no meu computador que não faz sentido ficar preso na máquina. Esse material tem que chegar até você para você conquistar a sua vaga. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Não deixe de curtir a aula. Tchau, tchau, até lá, gente!